Boa noite, amigo do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar nossos estudos. Nós estamos no livro 1º, no capítulo 3 da Criação. O texto é a Diversidade das Raças e engloba as perguntas 52 a 54. Para iniciar, vamos fazer uma leitura de uma mensagem do Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, do livro Vida Feliz. Há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhe possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldades e acusações. Com conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desarciçadas. O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. Então vamos elevar nossos pensamentos, orando ao nosso Pai, agradecendo a possibilidade de estarmos reunidos nesse momento, nas nossas atividades de estudo, rogando aos mentores da Casa de Ibirajara que nos conduzam o estudo de uma forma adequada, que possamos ser o mais fiéis às propostas da doutrina dos Espíritos. Rogando principalmente que me inclua nesse momento para fazer um estudo de tema bastante delicado na doutrina. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, iluminando todos os corações, mesmo aqueles que ainda não conhecem ou esqueceram da sua presença. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, é um estudo que foi bastante desafiador para mim, né? Porque é um estudo que fala sobre as diversidades das raças e nós vamos conduzir um estudo uma parte um pouco mais técnica de pensamento, mas a gente vai ver a importância, né? E como é fidedigna a resposta que os espíritos trazem para as nossas perguntas, no momento aquelas perguntas realizadas pelo codificador Allan Kardec, que para nós podermos analisar com tranquilidade, nós temos que nos colocar, né, no século XIX, recebendo as informações que naquele momento eram trazidas pela ciência. Então, Kardec, como um cientista, ele tinha contato com todos esses expoentes. Eu vou citar alguns dos exemplos que são conhecidos em diversas áreas, na genética, na fisiologia, e Kardec tinha contato com esses cientistas, com essas teorias, e, evidentemente, um espírito missionário, reencarnado para uma tarefa específica, mas também sujeito, como a todos, ao véu do esquecimento. Então, ele também se comportava como um homem do século que ele vivia, né? Então, nós temos que nos colocar naquela época para fazer uma análise adequada. Eu fiz uma revisão, esse tema sempre suscita algumas dúvidas, e eu achei muito interessante esse artigo que foi publicado no Jornal de Estudos Espíritas, em 2015. E o título é Allan Kardec, a Ciência e o Racismo. O autor é Adolfo de Mendonça Júnior, ele está na internet, ele tem várias referências, né? A palavra-chave seria Allan Kardec, racismo científico, onde ele traz uma ampla explicação do contexto do século XIX, né? Então ele traz, né, importante no contexto europeu, vivenciava-se o positivismo, o evolucionismo, o darwinismo social, os avanços da segunda revolução industriais
industrial e o imperialismo. Então, todo esse momento era um momento de muita... fervilhava, né, as informações científicas, né? E aí ele traz algumas teorias evolucionistas de Spencer, Darwin, Matthews, Galton, Gobineau, né? Então eles exerciam forte dominação, né, influência, né, nos homens de ciência, né? Então, todo esse contexto é o contexto onde está a França em 1800, 1900, né? E a gente vai vendo que alguns conceitos já vêm de 1760 e vão evoluindo continuamente, né, para os entendimentos. Então, essa primeira pergunta que Kardec traz é: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças na Terra? Então, nós vamos ver que qual é o conceito de moral e também o conceito de raça. Eu frisei e nós vamos ver primeiro esses conceitos para nós colocarmos num plano essa pergunta para seguirmos para a resposta dos espíritos. Então, no artigo de Cláudio Conte, no Correio Espírita de dezembro de 2014, ele coloca o seguinte texto: comumente se considera no meio espírito, por moral, as aquisições do espírito, e que se mantém independente da encarnação, podendo se aprimorar dependendo da criação e escolhas durante a temporada terrena. Porém, nunca retroagir nesse componente. Portanto, dois espíritos com morais iguais não deveriam variar tanto a ponto de se dizer que não apresentariam nenhuma semelhança, mesmo sendo criados em diferentes costumes. Então, isso é importante, né? Quando a gente pensa na moral dito doutrinária, nós temos uma visão, né? Então, existe uma diferença, né, evolutiva. Cada espírito está no seu tempo, todos progrediremos para a perfectibilidade relativa, mas a gente sabe que existem ainda pontos de evolução diferentes. Espíritos com a intelectualidade muito evoluída, esse lado moral que falamos, um pouco menos evoluído, mas todos aptos a evoluírem igualmente. Mas aí também a gente vai para o lado do que é no dicionário. O que é moral? Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, éticas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoas determinadas. Ou seja, regras estabelecidas e aceitas pela comunidade humana durante determinado período. Então, aqui a gente tem que também colocar o que Kardec considerava nesse momento como moral, né? A impressão que dá na pergunta é que ele consideraria isso, né? Povos que viviam em situações diferentes, em locais diferentes. Então, vamos imaginar que franceses iam para a África ou outro local e encontravam locais que a poligamia era aceita perfeitamente. Nós sabemos que pela doutrina espírita a poligamia tende a, pela evolução espiritual, ser abolida, né? Mas alguns lugares ainda é aceito. Então, qual seria o comportamento de uma pessoa chegando de fora, com seus costumes, com seus entendimentos, vendo aquele comportamento? Então, moralmente, para aquela pessoa, seria inadequado. Porém, esse conjunto, como fala aqui, conjunto de regras e condutas, era considerados válidas e éticas para aquela população. Então, naquele período, era aceito
Provavelmente ele fala, como diz aqui no dicionário, determinados períodos. Então a tendência é que isso evolua e haja uma mudança, essa evolução social. E eu vou falar um pouquinho também do termo raça, né? Então, o uso do termo raça para significar algo como subespécie entre os seres humanos é obsoleto. O Homo sapiens não tem subespécies existentes atualmente. Então, todos somos da espécie sapiens sapiens. Então, não há diferença, né? Nós todos progredimos. Não temos grandes diferenças genéticas, as nossas diferenças são fenotípicas, né? O que exteriorizamos nos aspectos físicos, mas somos todos da mesma espécie. Em sua conotação científica moderna, o termo não se aplica a uma espécie tão geneticamente homogênea como o ser humano, como indicado na Declaração sobre a Raça, que essa declaração foi feita em 1950 e ratificada em 78. Então, posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Então, né, do século XIX até o meado do século XX, em 1950, um pouquinho antes, ainda existia essa entendimento de diferença entre as raças, né? E essa diferença entre as raças nos levou, né, aquele grande problema que foi a eugenia, né, trazendo a morte de tantos irmãos de uma forma tão violenta, né, sendo justificada pela supremacia de uma raça sobre a outra. Então esse foi, apesar do sofrimento, foi um aprendizado que nos trouxe e trouxe uma posição da reunião dos países, né, trazendo a todos que não existe diferença entre as raças, somos todos iguais. Isso na parte social, na parte religiosa, sabemos que somos filhos do mesmo Pai, como veremos na resposta à frente dos Espíritos, então nós já sabemos continuamente que essa diferença não existe. Os estudos genéticos têm fundamentado a ausência de claras fronteiras biológicas. Assim sendo, o termo raça é raramente usado na terminologia científica, tanto na antropologia biológica e genética humana. O que no passado tinha sido definido como raça, e a gente passou pela escola, conhecemos isso, raça branca, os negros, os asiáticos, estão agora sendo definidos como grupos étnicos ou populações, em correlação com o campo de estudo que está sendo realizado, seja ele sociologia, antropologia, genética, no qual está sendo considerado. Então, nós vamos voltar à pergunta: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dar-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe de um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, olha a profundidade da resposta dos espíritos, né? Assim, já contra o que era conhecido cientificamente naquele momento, mostrando que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, né? E que a gente vai ver que é atemporal. Então, Kardec traz, né? De quem que Kardec tinha as informações? Daqueles cientistas, das pessoas que viajavam, tinham contato com outros povos. Então, isso trazia essa pergunta, né? E é evidente que a gente sabe que os povos se adequam aos lugares que estão, ao clima, né? Talvez a gente vai na parte evolutiva, né? A gente sabe que se pessoas com a pele muito clara estivessem expostos, né, expostas a local com incidência muito grande de sol, né, provavelmente iam ter alterações, quer dizer, existe uma proteção da melanina para câncer de pele, tanto que países
com incidência de sol muito grande, vamos ver a Austrália, com a população predominantemente branca, a incidência de câncer de pele é muito grande. Então, existe, né, uma adequação, né? E as diferenças da vida, como eles se comportavam, da onde eles tiravam a subsistência, os seus trabalhos, as suas possibilidades e os costumes, como eu falei, né, que poderiam ser aceitos ou não, né? Então, como nós somos filhos do mesmo pai, seria como se colocássemos em locais diferentes. E evolutivamente, pelo estudo, pelas possibilidades, poderíamos ser diferentes quanto ao comportamento. E aqui não é a moral do conhecimento prévio, do conhecimento adquirido. É aquela moral de aceitação. Viveríamos conforme estivéssemos naquele momento. Os espíritos continuam. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Então eu botei esse desenho que na realidade a impressão hoje que tem, a gente vai ver até que nesse texto tem datas diferentes, que o homem surgiu 200 a 300 milhões de anos nessa região da África, né? E ele ficou provavelmente 70 mil anos nessa localização, eu vou trazer logo à frente. E essa localização foi se desertificando, ele era um lago, hoje salino, foi se desertificando e houve uma migração populacional, né, para vários locais da Terra, e você vê que vão atingindo, né, todo o nosso planeta Terra, todos os lugares de habitação com seus tempos, né? E a resposta dos espíritos: sim, e em várias épocas várias, o que também constituiu uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outra raça, novos tipos se formaram. Então aqui a gente está falando, nesse momento, do Homo sapiens, mas a gente sabe que os homens de Neandertal já estavam na Europa, em outros lugares, e até agora estudo recente mostrou que provavelmente, né, houve uma miscigenação de Homo sapiens com Neandertal, porque em algumas populações tem no DNA um marcador que sugere, né, que aquilo venha de Neandertal, mostrando que houve uma interrelação das raças, como ele fala aqui, né, e surgiram novos tipos. Mas são lugares específicos, né? Hoje nós temos estudos genéticos muito avançados que usam DNA mitocondrial para ver da onde viemos na nossa evolução. Eu vou botar alguns textos, vou voltar a resposta, porque por esse mapinha aqui, a nossa impressão é que sim, mas não em várias épocas, né? O homem saiu de um determinado local, né, foi expandindo, né? Houve provavelmente uma rota primeiro para caça, depois para ter vegetação para alimentação. Só depois os homens pararam, né, deixaram de ser nômades e foram se constituindo em grupamentos locais. Daí vem toda outra evolução, formação de cidades, essas coisas todas. Então eu peguei uma referência que aparentemente no norte da atual Botsuana, que é tomada atualmente por salinas, mas já abrigou um enorme lago, pode ter sido o nosso lar ancestral há 2.000 anos. Esse estudo foi um estudo que saiu no Nature. Nossos ancestrais habitavam essa região por 70 mil anos, até que o clima local mudou, né, como sugere um estudo publicado nessa revista científica na Nature. E aí eles foram migrando, né, por necessidade alimentar, por necessidades de sobrevivência. Eles começaram a se deslocar por meio de corredores verdes de terras férteis, abrindo caminho para futuras migrações para fora da África. Então, é todo esse caminho que a gente vai vendo que vai fazendo. Então, saímos dali,
né, o Homo sapiens, da espécie sapiens, né, e fomos migrando. Mas olha aqui, depois nós vamos ver que interessante. Então, outras análises geraram resultados diferentes. Foram descobertos de fósseis, sugere a origem, remete à África Oriental. Então a gente já vai vendo que mesmo dentro da ciência existe divergências, né? Porque alguns textos, alguns trabalhos científicos já dizem que o homem surgiu na Ásia anteriormente. Nesse contexto, poderia ter havido vários berços da humanidade, em vez de apenas um, e que ainda não foram localizados. Então, a gente vê que a própria ciência traz a informação que podem ter tido vários locais em tempos diferentes, só ainda não foram localizados. E aí a gente volta para a resposta dos espíritos. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma a outras de outras raças, novos tipos se formaram. Então a gente vê que a ciência, né, desses artigos saíram em 2017, né, a ciência mostrando da onde saímos, outros artigos mostrando divergência, e a gente vê que os espíritos em 1860, nessa faixa, né, já respondiam, né, que sim, podemos ter surgido em locais e em épocas várias. Então, a ciência, né, comprova o que a doutrina espírita já afirmava, como eu falei, mostrando que faltou a palavra agora, né? Mas assim, mostrando como a doutrina espírita trazia avanços, né? E ela sempre se adequa à ciência, como Kardec falou, né? A ciência, se a ciência comprovar algo não compatível, não igual na doutrina, fique com a ciência. Mas a gente vai vendo que com a evolução do tempo, como até o estudo da semana passada que o Paulinho fez, como se adequa às respostas dos espíritos ao que nós vamos descobrindo, né? E mesmo algumas respostas que às vezes parecem estranhas a nós, né, são falta do nosso conhecimento que adquiriremos no futuro, porque nessa época os espíritos responderam eram muito limitados, né? Eles não tinham, as informações eram aquelas que vinham de viagens científicas, engatinhando ainda numa época que prevaleceria, né, a filosofia positivista. E aí Kardec pergunta, bom, e essas diferenças constituem espécies distintas? E aqui eu só mostrei uma figura mostrando a evolução dos australopitecos, Homo habilis, os erectus, o Neandertal e o Homo sapiens, né? E a gente vai vendo aqui 3 milhões de anos, 2.400 milhões de anos, 200 milhões, 250 milhões, 300 milhões de anos, 300 mil anos, né? E a gente lembra que na pergunta, no texto anterior que o Paulinho falou, da presença das raças adâmicas, fala de 4 mil anos, né? Então a gente vai vendo que são algumas respostas que não dizem exatamente sobre o homem, sobre a origem, né? São algumas respostas que são figuras de linguagem. Então, e o que os espíritos respondem? Ah, não, eu botei antes aqui isso. Há 400 mil anos os neandertais são os nossos primos evolutivos, começaram a surgir e a se deslocar pela Europa e Ásia. E de 300 a 200 mil anos atrás, os Homo sapiens, que são os modernos, apareceram na África. Só corroborando esse texto, e os espíritos respondem. Então a pergunta, essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que elas deixem de formar uma só espécie? Então os espíritos estão falando, todos somos uma mesma família. Nós vemos somos o mesmo fruto, né? E formamos a mesma espécie. Então todos somos irmãos em Deus, filhos de Deus, né? Então não há diferença, né? As diferenças, como eu falei, são externas, são fenotípicas.
Terminando o estudo, na pergunta 54, o que Kardec traz? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, então ele está falando daquela pergunta anterior de Adão, né? Devemos deixar de considerar-se irmãos? Devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E olha a profundidade da resposta dos espíritos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quer dizer, todos nós tendemos para a perfectibilidade relativa. Todos nós somos irmãos em Deus. E aí Kardec, os espíritos dão até uma chamada, né? Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então os espíritos chamam a atenção, né? Nós ainda estamos muito presos materialmente ao nosso conhecimento, né? E evolutivamente, com o nosso progresso intelectual e moral, cada vez nos desprenderemos mais dessa materialidade e o sentido do esclarecimento que vamos ter será muito maior. Então nós temos que deixar de estar preso a alguns significados literais. Então essas eram as perguntas para essa noite. É um tema bastante complexo, né? Esse artigo que eu falei inicialmente é bastante interessante para nós tirarmos algumas dúvidas que possam surgir sobre esses termos raças, sobre o comportamento, né? Mas a gente tem que lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, é uma doutrina que tem a ciência pareada aos nossos conhecimentos, e é uma doutrina que não se fixou, né? E como Kardec eu já falei anteriormente. Se a ciência mostrar algo diferente, fiquemos com a ciência. E essa é a beleza dessa nossa doutrina, o entendimento que somos espíritos, que estamos em progresso, que a cada momento voltamos à Terra em corpos materiais diferentes, né? Em situações sociais diferentes, em situações culturais diferentes. Isso tudo para o nosso trabalho necessário de evolução. E como mostra essa figura que eu mostrei atrás, se a gente notar, existe só uma diferença externa, porque a imagem é sempre a mesma. Então, mesmo apresentando-se de cores diferentes, as imagens são iguais. Então, somos sempre filhos do mesmo Pai, irmãos em Deus. Então, espero, amigos, ter alcançado o objetivo. Eu recomendo que possam procurar aquele artigo, quem quiser se aprofundar. E tem vários outros textos na internet comentando a situação científica do momento que Kardec vivia. E nesse caso, Kardec traz as perguntas, mas principalmente a gente vê a evolução, né? A visão futura das respostas dos espíritos. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima chance de estudo. Boa noite.